paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou colocar aqui agora um vídeo para vocês ouvir desse irmãozinho. Ele é inscrito aqui do canal, tá sempre acompanhando. E ele fez esse vídeo aqui, eu achei esse vídeo interessante, que ele fez uma espécie de um compilado aqui entre as heresias e os absurdos que a CCB prega e ensina. E aqui você vai ver contradições e incoerências, né? E fica aqui um desafio para qualquer um do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, que tem o Ministério da Palavra, de preferência o ancião, se ele pode vir aqui responder com coerência a cada um desses apontamentos que esse irmãozinho fez. São 23 apontamentos. 23 apontamentos desafiadores, aonde somente alguém lá dentro que for sincero e com compromisso com a verdade, com as escrituras, vai ter capacidade para responder cada um desses questionamentos que esse irmão colocou. E alguns deles são tão incoerentes que chegam a ser absurdo. Se a CCB não é exclusivista, como alguns tentam dizer, então por que ela aplica o rebatismo a toda e qualquer pessoa, independente de que igreja ela esteja vindo? Por que ela não aceita o batismo de outras igrejas como um batismo válido para que a pessoa possa ser integrada à comunhão da igreja? Se ela não é exclusivista, por que os membros da CCB são proibidos de frequentarem outras igrejas e até orientados a sequer assistir pregações no YouTube de pastores e de outras igrejas? Isso não é uma mentira, isso não seria uma incoerência. Vocês dizem uma coisa, mas na prática agem de outra forma, totalmente diferente. Isso se chama hipocrisia. É quando você diz uma coisa, mas você age de forma contrária ao que você disse e ensina. Bom, eu vou soltar aqui o áudio desse irmãozinho, né, que eu acho bastante interessante, e vamos acompanhar aqui. Segue aqui, vamos ouvir o que ele tem para falar. Se vocês não são exclusivistas, por que rebatizar pessoas da Assembleia de Deus, batistas, metodistas e presbiterianos? O batismo deles é falso? Por que Deus não revelou para vocês, em 100 anos de história, que a Irmandade poderia tomar a ceia em copos individuais, mas tiveram que beber todos na mesma taça? Olha aí, mais um ponto. Por que foram 100 anos essa invenção de que tinha que tomar num cálice, no mesmo copo? Centenas de pessoas tomando no mesmo copo. Sabe-se lá quantas pessoas pegaram doença sem saber que pegaram doença na ceia da Congregação Cristã no Brasil. E agora vem com essa invencionice, ao invés de assumirem que erraram, dizem que Deus revelou que agora é no copo individual. Isso é hipocrisia. Segue. Se a unção perdoa pecados, por que vocês não ungem os pecadores de morte e devolvem a liberdade deles? Olha aí. Se a unção, do jeito que vocês falam, e eu vou fazer um vídeo sobre isso para poder explicar essa aberração contextual que a CCB aplica. Se a unção perdoa pecados, por que vocês não vão lá e ungem então os pecadores de morte e aceitam eles de volta na comunhão da igreja? Vamos ver. Se a doutrina da CCB foi revelada pelo Espírito, por que tem tantas heresias como montanismo, rebatismo, exclusivismo, sono da alma, pecado de morte, proselitismo e pelagianismo? Tenho mais uma para acrescentar aí, tá? Tem a teologia liberal. A teologia liberal é aquela que é responsável por relativizar a Bíblia. Foi por isso que alteraram o primeiro ponto de doutrina. Porque a doutrina liberal, a teologia liberal, na verdade, ela não acredita na infalibilidade da palavra de Deus, que lá tem, não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Ela relativiza a palavra de Deus. Assim também como a teologia liberal, ela prega a salvação por intermédio da caridade e de boas obras. Ou seja, exatamente como prega a Congregação Cristã no Brasil. Então fica esse acréscimo a esse ponto que o irmãozinho trouxe aí, né? Pelagianismo, a gente acabou de ouvir aí semana passada, né? A primeira quinzena de abril de 2024, o ancião Luiz Carlos de Viçosa pregando que o homem nasce puro e que ele vai se contaminando com o tempo. Isso é pelagianismo, heresia da braba. Vamos ver aqui o restante. E por que vocês não tiraram a liberdade do Cláudio Marsola, que pregou que Jesus não entrou no reino, mas estão tirando a liberdade de cooperadores que estão apenas pregando o evangelho sob a acusação de serem calvinistas?
A Congregação Cristã no Brasil, ela adotou uma cruzada contra os calvinistas. Calvinismo agora para eles é uma espécie de um crime. E ele faz uma indagação correta. Ou seja, perseguir quem tem um pensamento parecido com a teologia calvinista é proibido, digno de ser arrancado do ministério. Mas os anciãos que pregam um monte de lambança antibíblica, nisso aí ninguém fala nada, tá tudo certo. O ancião Cláudio Marçola falando que Jesus morreu, mas não entrou no reino, isso aí é brincadeira, né? Vamos ouvir o restante. Se pecadores não podem chamar hino, orar ou testemunhar, por que eles podem dar dinheiro na coleta para vocês construírem templos milionários? Aí uma pergunta boa para você, meu irmão, que cometeu o pecado sexual ou qualquer outro tipo de pecado do tipo, que você tá sem liberdade. Eu quero que você entenda uma coisa para você saber como você está sendo bobo nessa igreja. Você contribui na coleta que vai construir templos que você não vai ter liberdade dentro dele. É a mesma coisa que você ajudar a fazer um mutirão para construir uma padaria no seu bairro, sabendo que você é a única pessoa que está proibida de comprar pão lá. Mas você está construindo a padaria que não vai deixar você comprar pão. Sabe? Isso aqui é mais para o povo, para eles poderem ser um pouco mais inteligentes e procurar uma igreja onde você realmente vai ter vida, onde você vai poder servir a Deus de verdade e não ficar lá no lixo, lá no canto como um lixo, né? Segue aí. Por que vocês tiraram a liberdade dos irmãos que tinham televisão, mas hoje o culto online passa na televisão? Tem tópico de ensinamento dizendo que o irmão de ministério que tiver televisão vai perder a liberdade. E hoje, os anciões da Congregação Cristã no Brasil estão parecendo popstar no YouTube e nas televisões Brasil afora, sendo transmitido o culto. Se isso não é uma hipocrisia e um grande engodo, eu já não sei mais o que é isso. E a pergunta é, por que vocês não pedem perdão por todos esses falsos ensinos que vocês criaram e fizeram e julgaram pessoas por décadas e décadas? Vamos ouvir. Por que Deus só revela o pão quentinho para vocês e para as outras igrejas não? Tá aí, ó, mais um sinal do exclusivismo. Pergunta pro CCBano se ele acredita que Deus revela o pão quentinho para as outras igrejas. Não, pão quentinho tá aqui na CCB, né? Ou seja, só nós temos o sinal do exclusivismo. Segue. Vocês são melhores que as outras igrejas? Deus é exclusivista? Se vocês não creem na salvação pelas obras, por que o ancião presidente do Braz disse várias vezes no culto online que nós somos salvos pelas obras? Aí a pergunta, né? Vocês dizem que não creem. Vocês dizem que são a graça. Vocês falam o nome graça à torta e à direita. Se vocês creem na graça, por que vocês acreditam e pregam salvação por obra? Você não entendeu ainda, anciões da congregação, que salvação por obras é o oposto de salvação por graça? As duas coisas não podem coabitar, as duas coisas não dá para você unir, porque se a salvação é por graça, é óbvio que não é por obra. Por que vocês mudaram a declaração de fé da CCB sem avisar previamente a Irmandade, alterando que a Bíblia não é, mas apenas contém a palavra de Deus? Daí, fizeram alterações sérias e graves no credo da igreja, sem sequer avisar o povo, e depois dizem que são transparentes. Não, aqui nós somos transparentes, e faz alteração na surdina. Essas alterações são sérias. Por que vocês deram margem para o unicismo quando mudaram a declaração de fé, tirando a distinção entre as três pessoas da Trindade, sem avisar previamente a Irmandade? É horrível isso, né? Esses dias teve um youtuber da CCB, um famoso que tem mais de 1 milhão aí, que ele é unicista, que é um absurdo, é uma heresia terrível, e esteve em um debate na Musical FM, levando todo o conhecimento que ele adquiriu na CCB, pregando que Jesus Cristo não era Deus quando estava na terra. Ou seja, simplesmente ele jogou a divindade de Jesus Cristo no lixo e fez com que Jesus Cristo fosse apenas um mero mortal, um profeta, assim como creem os muçulmanos e os judeus. Ou seja, que diferença tem essa pessoa dos muçulmanos e judeus? Nenhuma, porque eles também acreditam que Jesus era um homem grande, era um profeta, mas não era divino. Vamos ouvir aqui, segue.
E por que vocês usam a coleta da piedade para ajudar somente pessoas da CCB e não usam para ajudar pessoas que são de outras denominações? Isso aqui a gente pode até estender, tá? Ou seja, a coleta da piedade, a ajuda é só o membro da CCB. E detalhe, não é todos, tá? Tem que passar por um pente fino para poder ajudar alguns. Primeira coisa. Segunda coisa, por que a CCB não tem um olhar para a sociedade? Ou seja, ajudar pobres, não importa se são da igreja ou não. Porque essa é a tarefa da igreja. Levando o evangelho através de socorro às pessoas. Através de um socorro, você também leva um gesto de amor, que é um dos símbolos do cristianismo. Mas não, né? A igreja é fechada e exclusivista e ela ajuda os membros e ainda assim não são todos. Vamos ouvir. E por que vocês ainda pedem revelação se podem ou não podem ajudar pessoas que estão passando necessidade? É a tal da revelação, se já tem mandamento para poder ajudar, né? Mas tem que aguardar a revelação. Vamos ouvir. É verdade que os anciãos do Brás possuem um cartão corporativo com limite de 30 mil? A Irmandade... Olha, deixa acabar. Pode ter acesso a esses gastos? Eu já vi o print. O print tá na internet. Tá rodando por aí, tá? Tem lá o print lá, tem o print do cartão do Marsola, né? E eu acredito que não é 30 mil, são 45 mil, porque são 30 mil que pode passar no crédito e sacar em dinheiro no caixa eletrônico 15 mil. Se você juntar o gasto que você pode ter até 30 mil no crédito e você pode sacar até 15 mil, vai para 45 mil. É muita coisa para uma igreja que diz que lá não tem salário. Com uma ajuda de custo dessa, não precisa nem de salário mesmo, né? Vamos ver. E por que isso não é divulgado? Por que vocês não pedem perdão por pecados, mas apenas por falhas e fraquezas? Vocês não leram 1 João 1,10? O CCB não acredita que os únicos pecados são pecados sexuais, né? Enganar, mentir, roubar, defraudar, fazer levante, passar a perna em outros anciãos presidentes, nada disso é pecado para eles. Tudo isso não passa de faltas e fraquezas, porque a gente assiste eles orando a Deus e pedindo: Senhor, perdoa nossas faltas e as nossas fraquezas. O orgulho e a soberba desse povo é tão grande, e detalhe, esse orgulho e essa soberba está apoiado na ignorância, porque eles não sabem nem no que creem de fato. E no auge desse orgulho, eles acreditam que não tem pecados, né? E por isso são todos inchados daquele jeito. Vamos ouvir o restante. Por que vocês proíbem os seus membros de visitarem outras igrejas? Tá aí. Eu desafio um CCBano a vir aqui falar que a congregação não é exclusivista. Se ela não é exclusivista, por que ela não permite as pessoas visitarem outras igrejas? Detalhe, tá? O membro tem que levantar para pedir perdão diante do povo antes de tomar a ceia, se caso ele frequentou outras igrejas. E se tiver ministério, aí o risco é de exclusão do ministério, ou seja, ele perde o cargo, o ministério, seja lá o que for. E depois eles vêm com essa mentira dizer que a congregação não é exclusivista. Segue aí. Por que vocês não restauram a vida dos desviados, como está escrito em Gálatas 1? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Eu não vou nem questionar sobre isso, porque eles são ignorantes biblicamente. Como que vão reparar? Se eles inventaram o pecado de morte, como é que eles vão abraçar essas pessoas? Vamos ver. Por que vocês declararam nos documentos oficiais da igreja que a CCB não é pentecostal, sendo que vocês creem no dom de línguas? A CCB foi fundada por Luiz Franciscon, que participou do avivamento na Rua Azusa, trouxe a igreja para o Brasil, e aqui a CCB está fundamentada numa crença, né, da línguas. Eles acreditam num dom de língua e vêm falar que não é pentecostal. Isso é o ápice da mania do exclusivismo. Eles querem ser diferentes de tudo, né? E acabam fazendo essas declarações sem pé nem cabeça. Vamos ver. Por que vocês escreveram em tópico de ensinamento que Deus revelou que as irmãs não podem tocar na igreja, senão o diabo causaria contenda no meio da CCB? Os irmãos são melhores que as irmãs? E por que o diabo usaria somente as irmãs e os...
Aqui, ó. Não pode tocar na orquestra das irmãs no Brasil, porque senão o diabo vai usar das irmãs. Tem tópico de ensinamento que fala isso. A coisa é tão absurda como se o diabo só tivesse influência sobre as mulheres e não tivesse sobre os homens. É um absurdo. E aí você vai para fora do Brasil, tem lá irmãs tocando instrumento no meio da orquestra. Fala sério se isso não é uma coisa sem noção. E o CCBano acredita que tudo isso é revelado por Deus. Que esses anciãos são os homens mais guiados por Deus que existe. Olha, sabe, gente, não tem nem o que falar. Vamos ouvir. Irmãos, não. Por que vocês enterram o pão da ceia assim como a igreja católica? Vocês creem mesmo na transubstanciação da ceia? Detalhe, tem vídeo meu que eu coloquei aqui que tem igrejas da congregação cristã no Brasil que tem até um sepulcro para o pão e o vinho. Olha, gente do céu, chega ao, sabe, não tem nem o que falar. É tanto absurdo, é tanta coisa que falta até palavras para a gente refutar e repreender este falso ensino da congregação. Ou seja, se vocês não são exclusivistas, por que vocês não dão cartas para os membros da CCB que vão para outras denominações? Tá aqui, ó, uma pergunta excelente. Por que vocês não respondem, anciãos da congregação? Se vocês realmente não são exclusivistas, como tentam passar para as pessoas, então por que vocês não fazem cartas para as pessoas que estão indo para as outras igrejas? Por que vocês não fazem a carta? Olha, esses irmãos, esse casal é um casal muito crente, é um casal, né, que ajuda muito na igreja, fez isso, fez aquilo, recebam-os no amor em Cristo, que essas pessoas não estão saindo daqui por briga, por nada, por, né, não convergirem mais nos ensinamentos e na doutrina da nossa igreja. Por que vocês não emitem carta? Sabe por que não emitem carta? Porque é falso o discurso que vocês dizem que não são exclusivistas. É falso, mentiroso e enganoso. Esses anciões, além de soberbos e arrogantes e não se arrependerem, são falsos e mentirosos porque não têm coragem de assumir os seus erros e trazer a verdade para o povo. E por que vocês não aceitam o batismo das igrejas que foram também fundadas pelo próprio Luiz Franciscon, que fundou também a CCB? Aí o exclusivismo é tão ruim, que nem as igrejas que o próprio fundador da CCB fundou, eles aceitam. Se vier, tem que batizar. Não, tem que batizar de novo. Eu tô vindo da Assembleia Cristã. Tem que batizar, né? É brincadeira, né? Tá acabando, vamos ouvir. Por que os anciãos da CCB não participam de debates ao vivo na internet? Vocês têm medo de passar vergonha? Tem. Por que vocês não se retratam diante de centenas de heresias pregadas durante mais de um século? Vocês acham que a Irmandade tem medo? Vocês têm medo da Irmandade achar que essas heresias não eram revelações? Onde estavam a revelação e as profecias enquanto vocês ensinavam que adultério e fornicação são pecados de morte, sendo que milhares de pessoas desenvolveram depressão por causa dessa doutrina diabólica? Tá aí. Por que vocês não explicam isso? Tá difícil. Se vocês tiverem que assumir, tão lascado, né? Tão lascado. Mas é uma doutrina que o diabo inventou e colocou na CCB. Não à toa que ele conseguiu destruir a vida de muita gente. Vamos ver. Eu tenho parentes que não acreditam mais em sua salvação por causa da doutrina diabólica do pecado de morte. Vocês vão dar conta dessas almas? Vocês vão pedir perdão por causa dessa heresia diabólica que levou muitas pessoas para o inferno? Rapaz, tá aí. Muita gente que teve a vida destroçada. Estes homens não têm a coragem. A gente não tá pedindo para eles voltar no passado e corrigir, ou seja, não tá pedindo nada que tá fora do alcance deles. Que eles se retratem e peçam perdão e sejam honestos e digam: não foi revelado por Deus. Isso foi invenção nossa. Esse pecado de morte que tá falando aí, isso foi nossa invenção. Não veio de Deus, né? Mas não tem coragem, porque para isso precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma coisa que eles não têm e que está longe dessa igreja. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.